Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início à semana 3 do PET 2. E nessa semana 3, nós vamos estudar as bacias hidrográficas, tá? Então, hidrografia, como está mostrando aí na imagem, nós vamos estudar as águas, certo? Bom, hidrografia. Sem água no planeta não haveria vida, né? Ela é de grande importância para os seres humanos. Então, nós, seres humanos, conseguimos ficar vários dias sem comer. Porém, sem água, a gente não sobreviveria. Tanto é que, eu não me recordo agora, mas uma grande porcentagem do nosso corpo é composto de água. Então, sem água, a gente morreria rapidamente. Então, a água ela é de grande importância para nós, seres humanos. Não só para a gente, né? Os seres vivos em geral. Então, desde a antiguidade, cidades têm surgido à beira dos rios e águas vêm sendo para consumo, transporte e irrigação. Então, quando as cidades começaram a ser construídas, começaram a ser formadas, elas primeiro eh, as pessoas escolhiam um ponto que ficasse à beira do rio. Para quê? Para facilitar a captura de água para o consumo das casas e também para o transporte de irrigação, para irrigação, para a criação de animais, né, para água para a criação de animais. Então, as primeiras cidades foram eh, formadas à beira dos rios. A porção líquida do planeta é chamada de hidrosfera. Então, a gente tem a atmosfera, a gente tem a hidrosfera, a gente tem outras camadas que está envolvida na atmosfera, estratosfera, e assim vai. A camada líquida, ou seja, a camada da água no nosso planeta, é chamada de hidrosfera. Dessa camada de hidrosfera, 97,3% são os oceanos, né, que a gente fala que é de água salgada, que tem uma grande composição de sal, e apenas 2,7% da camada da hidrosfera do nosso planeta é de água doce. Essa água doce é a água própria para o nosso consumo humano, tá? Não significa que a gente não possa beber as águas dos oceanos, desde que ela seja capturada, passa por um processo de dessalinização, que é a retirada do sal dessa água, aí sim ela pode ser consumida por nós, né, seres humanos. Mas desde então é só a água doce. Então, de água doce no nosso planeta, a gente tem 2,7%. A água salgada não é adequada nem para irrigação e nem para o consumo humano. Desses 2,7 de água doce, então, desses 2,7 aqui, ó, 2, é, 2, aqui eu coloquei errado, aqui é 2,7. Desses 2,7, 69% desse valor aqui, de 2,7 da água doce, é de difícil acesso, pois é encontradas nas geleiras, ou seja, estão congeladas, tá? 30% e são as águas subterrâneas, que são as águas que estão armazenadas nos aquíferos, nos lençóis freáticos. E apenas 1% desse valor aqui encontra-se em rios, riachos, que é a de fácil captação, certo? Então, caso essa água aqui acabe, né, a gente teria que retirar a água. Tem alguns lugares que já estão retirando a água água dos lençóis freáticos, né, dos aquíferos, ou a gente teria que tirar a água das geleiras, que seria bem mais complicado. Afinal de contas, elas se concentram ou no Polo Norte ou no Polo Sul. A distribuição da água do planeta ela não é uniforme, ou seja, ela não é igual em todos os pontos do planeta, tanto por razões naturais quanto por ações antrópicas. Então, tanto por razões naturais, porque em regiões áridas, em região que não chove muito no nosso planeta, a gente não tem tanta água assim, né? Afinal de contas, foram as chuvas
que formaram essas águas. Então, se tem um lugar onde que tem uma baixa pluviosidade, eu não tenho água. Então, eu tenho uma pequena quantidade de água ou não tenho. A água, ela não é limitada às fronteiras políticas, razão pela qual quase metade da superfície terrestre é conformada por bacias hidrográficas de rios compartilhado por dois ou mais países. Então, se eu tenho um rio que ele ultrapassa fronteiras, né, de um país para outro, eu não posso falar assim, esse rio ele é brasileiro, ou esse rio ele é argentino, eu não posso falar isso. Tem um rio, somente um rio que ele é 100% brasileiro, que ele só corre aqui no Brasil. Ele só percorre o caminho aqui no Brasil, que é o Rio São Francisco. Então, o Rio São Francisco ele é 100% brasileiro. Outras, os outros rios, eles já são compartilhados, eles passam por dois ou mais países, tá? E a água, então, se algum país, uma pessoa de um outro país, vier a consumir a água daqui do Brasil, e o Brasil fala, não, mas essa água é minha, isso não está com a razão, porque a água é um bem universal. Ou a gente for consumir água em outro lugar, for retirar água de outro lugar, a água é um bem que ele é de todos, né? O Brasil ele compartilha cerca de 82 rios com países vizinhos, incluindo importantes bacias hidrográficas, como a do Amazonas, a do Prata, além de compartilhar os sistemas aquíferos, que são os lençóis freáticos, o Guarani, o Amazonas. Esses cenários se traduzem em diferentes e oportunas possibilidades para cooperação e um bom relacionamento entre os países. Então vamos lá. Antes de eu falar um pouco dos rios, eu vou falar como. Eu não falei que a formação das águas do nosso planeta é através das chuvas, então a gente vai entender como que essa chuva é formada. Bom, o ciclo hidrológico. A água ela se movimenta entre a superfície e a atmosfera num sistema fechado. Então, como se fosse um ciclo, né? Um círculo que tem esse nome ciclo, que é um sistema fechado, transferindo-se permanentemente de um lugar para outro. Esse processo dá o nome de ciclo hidrológico. O vapor da água da atmosfera precipita-se de uma forma constante sobre os oceanos e continentes. Eu vou lendo aqui para vocês e no slide a seguir, eu tenho uma imagem que eu vou explicar melhor. Então, em um movimento inverso, essa água ela é transportada novamente à atmosfera pela evaporação ou evapotranspiração, que é a perda da água pela evaporação do solo e a transpiração das plantas. Depois, essa água vinda das chuvas, ela aflora nas superfícies, nas nascentes, alimentando os rios, ou ela vai infiltrar nos lençóis freáticos, que são reservatórios de águas alojados no solo, embaixo dos solos, ou em rochas que constituem em acúmulo de água chamados aquíferos. Deixa eu ver se já é no próximo. Então, o ciclo ele se recomeça no momento em que a água retorna para o oceano, seja pela precipitação ou pela vazão dos rios. De acordo com o tipo de solo, vegetação ou clima, o tempo de ocorrência da etapa de um ciclo pode variar. Então, em regiões desérticas, a evaporação é mais rápida. Em regiões com a vegetação mais densa, a evapotranspiração é mais intensa. E em solos rasos e pedregosos, ele retém água por menos tempo. Então, vamos lá. Ó. Então, a gente tem aqui, do lado direito, aqui o oceano. Então, é por aqui que vai começar o ciclo hidrológico. Então, as águas dos oceanos, elas vão evaporar, certo? Com os raios solares. Isso faz com que as águas evaporem. E aqui, ó, ela cai em forma de chuva.
Além da evaporação dos oceanos, a gente tem a evaporação dos rios, a transpiração da vegetação, tá? E essas três transpirações aqui faz com que a água ela se junte aqui nas nuvens e conforme aquela nuvem for ficando assim pesada, aí é como se ela tivesse que soltar aquela água que está presa. Então, a gente tem a evaporação dos oceanos, a evaporação dos rios, a transpiração da vegetação e a evaporação da água subterrânea, tudo isso daqui faz com que essa evaporação, que essa água, né, que é, que é, que é transportada em forma de gotículas para essas nuvens, ela fique pesada e aí ela solte essa água em forma líquida. Então, ela vai em forma de ar e volta em forma líquida. Essa água que ela cai aqui, ela pode ficar aqui nos rios, ou ela pode ser infiltrada aqui nos lençóis freáticos pela água subterrânea, ou ela pode cair aqui nos oceanos, certo? As bacias hidrográficas. Então, o que, que é uma bacia hidrográfica? É um conjunto, né, de terras drenadas ou percorridas por um rio principal e seus afluentes. Então, é uma área onde a gente tem um rio principal e os afluentes que alimentam esses rios. Tudo que está em volta é chamado de bacia hidrográficas. O que delimita uma bacia da outra são os divisores de água, ou seja, porções mais altas do relevo. A partir dela, as águas escoam em direção aos pontos mais baixos, conhecidos como fundo de vales, e todo esse conjunto de rios principais, afluentes e subafluentes formam uma rede de drenagem. Então vamos lá. Ó, o que, que é uma bacia hidrográfica? Então, aqui nesse lado aqui onde eu estou mostrando com a seta, é uma bacia e aqui é outra bacia. Então, ó, a bacia ela é formada por um rio principal, é onde eu estou passando aqui a seta, um rio principal, e seus afluentes. Então, os afluentes são os rios menores que alimentam esse rio maior, certo? O que vai diferenciar uma bacia da outra, diferenciar não, que vai separar uma bacia da outra, é o ponto mais alto, né, que está falando aqui, que são os divisores de água. Então, vocês estão vendo essa linha pontilhada? Aqui é um ponto mais alto, tá? Então, a chuva cai aqui nesse ponto mais alto, ela escoa ou para cá ou para cá. Esse escoamento de água é chamado, ele vai escoar para o fundo do vale, né? E aí vai alimentar esses afluentes, que vai alimentar esse rio principal. E o rio, a, a, o caminho do rio é desde a nascente até a foz. Então, nessa bacia aqui, por exemplo, a gente não tem uma alimentação do lençol freático. Nessa daqui, ó, nessa bacia aqui do lado esquerdo, a gente já tem. Então, a gente tem uma bacia hidrográfica com o rio principal, né? E com a alimentação dos lençóis freáticos. Então, esse daqui são os divisores de água, os afluentes e o rio principal. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco das bacias hidrográficas brasileiras, né? Então, quem dividiu essas bacias hidrográficas foi o Conselho Nacional de Recursos Humanos. Então, cada bacia ela tem uma característica próxima. Então, seja uma característica social, natural ou econômica, tá? E isso vai ajudando a esse conselho, a esse órgão brasileiro, a planejar e gerenciar a água dessas bacias. Então, ó, o Brasil ele é composto por 12 bacias. A gente tem aqui a bacia amazônica, que é essa maior aqui.
A gente tem a bacia do Uruguai, que é nessa região. A bacia do Paraná, que é onde encontra a nossa região, a região de Franca, Ibiraci. Então, a gente está nessa bacia aqui, a bacia do Paraná. A gente tem a bacia do Atlântico Sul, a bacia do Atlântico Leste, a bacia do São Francisco, que é toda essa área aqui, a bacia do Atlântico Norte Oriental, que é essa área, a bacia do Parnaíba, que é essa, a bacia do Atlântico Nordeste Ocidental, que é essa, e a bacia do Tocantins Araguaia, que é essa daqui. Então, a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas. A bacia hidrográfica amazônica. Então, ela ocupa 45% de todo o território nacional. Ela abrange 7 estados: Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará e Mato Grosso. Ela possui uma extensa rede de rios, então ela tem vários rios, com uma grande quantidade de água. Só lembrando que o maior rio do mundo encontra-se nessa região amazônica, rio em quantidade de água, tá? Que eu falo, que é o Rio Amazonas. Então, ela possui uma variedade de rios e também ela tem essa variedade, porque lá, lembra que eu falei para vocês, quando eu falei do domínio amazônico? Lá chove todos os dias e isso por conta da transpiração, né, das plantas. Então, essa transpiração que as plantas soltam, ela vai para a nuvem, essa nuvem ela fica pesada e ela cai em forma de chuva. A densidade populacional dessa região, nessa bacia hidrográfica, é 10 vezes menor do que a média nacional. Entretanto, é a região que ela tem a disponibilidade de água de 81%, ou seja, é uma grande disponibilidade de água para pouquíssimas pessoas. Cerca de 85% de toda a bacia hidrográfica permanece com a cobertura vegetal nativa, então possui essa bacia hidrográfica, né, ao redor dela a gente tem a floresta amazônica, né, que protege essa bacia hidrográfica. Então, ó, essa região aqui é a região, né, onde se encontra a bacia hidrográfica amazônica. Só aqui, ó, Roraima, Amazonas, Rondônia, Acre, Mato Grosso, aqui o norte do Mato Grosso, o oeste do Paraná e Amapá, tá? Esse daqui é o Rio Amazonas, onde corre lá no estado do Amazonas. Então, ó, essa daqui é uma grande variedade dos principais rios dessa bacia. Então, a gente tem o Rio Amazonas como principal, a gente tem o Rio Negro, que é um afluente do Rio Amazonas, a gente tem o Rio Madeira, que também é um afluente do Rio Amazonas, o Rio Puriris, o Rio Tapajós, tá? O Rio Solimões, e assim vai, vários rios, né? Vários afluentes que alimentam esse rio principal, que é o Rio Amazonas. Então, todos esses rios aqui ao redor alimentam um principal rio, que é o Rio Amazonas. Até aqui nessa foto de satélite dá para ver melhor, ó. Tá vendo que ele tá um azul mais escuro? A bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia. Então, uma bacia que ela corresponde a 6 estados: Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso e Distrito Federal. Estão presentes nessa bacia hidrográfica o bioma da floresta amazônica ao norte e ao noroeste e ao do Cerrado. A precipitação média anual ela é bem menor do que a média nacional de chuva. Essa bacia hidrográfica ela possui um grande potencial turístico, então muitas pessoas vão lá para passear. Então, qual é esse potencial turístico? Pesca esportiva, turismo ecológico, praias fluviais, que são aquelas praias que ficam perto dos rios. A maior ilha fluvial é a Ilha do Bananal. Então, essa ilha ela fica no rio,
né? Então ela fica flutuando, meio que ela fica flutuando no rio. O Polo Turístico de Belém, o Parque Estadual do Jalapão, em Tocantins, a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e que são reconhecidas por belas cachoeiras. Então, ó, essa é a bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia, certo? Então, ela toda tem esse rio principal aqui, tá? E essa é uma imagem do rio. Bacia hidrográfica do Parnaíba. Então, é a região hidrográfica do Parnaíba. Ela ocupa só 3,9% de todo o território e abrange 3 estados: Ceará, Piauí e Maranhão. É uma parte localizada no semiárido brasileiro, né? Então, é uma área que não chove muito. Caracteriza-se pela intermitência de chuvas, pelas poucas chuvas e pela média anual de precipitação bem baixa da média nacional. O principal uso dessa bacia, né, da água dessa bacia é para irrigação. Então, fica nesses estados aqui. A bacia hidrográfica do Atlântico Norte, Nordeste e Oriental é a bacia que ela ocupa 3,4% de todo o território nacional e abrange 6 estados: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Tem uma densidade demográfica de 4 vezes maior do que a média nacional, então, ou seja, várias pessoas moram nessa bacia hidrográfica. Quase a totalidade dessa bacia, ela pertence a uma região semiárida, ou seja, que chove pouco, que fica muito tempo sem chover e também tem uma temperatura muito alta. Além de ser a bacia hidrográfica com a menor quantidade de água do Brasil. Então, é a região mais seca, com menor quantidade de água do Brasil. Então, é essa região aqui, ó. Essa pontinha aqui do Brasil em vermelho, certo? E essa bacia ela pertence a todas essas cidades. São cidades importantíssimas na região Nordeste. A gente tem aqui João Pessoa, né? Recife, Maceió, Fortaleza, Jaguaripe, que são cidades muito importantes na região do Nordeste e que têm pouquíssima quantidade de água nessa bacia hidrográfica, porque é uma área que chove pouco, então é uma temperatura muito alta. A bacia hidrográfica do Rio São Francisco, então, como eu falei para vocês, o Rio São Francisco é um rio 100% brasileiro. Ele nasce, a nascente dele fica na Serra da Canastra e ele deságua lá no Nordeste do Brasil, tá? Então, essa bacia hidrográfica ela ocupa 7,5% de todo o território brasileiro. Ela abrange 7 estados: Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e o Distrito Federal. A precipitação de água do Rio São Francisco ela é abaixo da média, né, que teria que ser. Porque em alguns estados ela apresenta uma escassez de água. Então, aqui na Bahia, ela tem uma seca, não uma seca permanente, né? O rio ele abaixa. Aqui em Alagoas, tá? Entretanto, essa bacia hidrográfica ela tem um grande papel para a geração de energia do país. Então, o Rio São Francisco ele é utilizado principalmente para geração de energia hidrelétrica lá no Nordeste do país. Então, ó, é um rio que ele nasce aqui na Serra da Canastra, tá? E o percurso dele é daqui de baixo até essa região aqui, ó. Certo? Então, ele vai desaguar aqui. Tá? A nascente dele é na Serra da Canastra e a foz dele, ele deságua no Oceano Atlântico, certo? No estado de Alagoas. A região hidrográfica do Atlântico Leste é a região que ela ocupa 3,9% de todo o território do Brasil
e ela abrange 4 estados: Bahia, Minas Gerais, Sergipe e Espírito Santo. Grande parte dessa área ela está situada numa região semiárida, ou seja, também chove pouco, tá? Passa por longos tempos sem chover, além de temperaturas altas. Ela possui a segunda menor quantidade de água de todas as bacias hidrográficas, né? E é essa região aqui, ó, essa região aqui em vermelho. É a bacia do Atlântico Leste. Atlântico que fica próximo, né, ao Oceano Atlântico, certo? E esse é um dos principais rios. A região, a bacia hidrográfica do Atlântico Sudeste. Então, ela ocupa 2,5% de todo o território nacional e abrange 5 estados: Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. É a região hidrográfica mais povoada e que tem a densidade demográfica menor, 6 vezes maior do que a média brasileira. Apresenta uma grande diversidade de atividades econômicas e também uma variedade de indústrias. Tá? Ela fica na região mais desenvolvida do país. Então, essa daqui é a bacia hidrográfica do Atlântico Sudeste. Tá? Então, ela pega um pouco aqui do Paraná, pega essa região aqui, ó, do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e essa parte aqui de Minas Gerais. Vamos lá falar da bacia hidrográfica que contém, né, que está a nossa região aqui. A região da cidade de Biraci, da cidade de Franca. Então, essa bacia hidrográfica, ela possui 10% de todo o território brasileiro. Tá? Ela abrange 7 estados: São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e o Distrito Federal. É a região mais populosa e de maior desenvolvimento econômico. Então, essa bacia aqui, ó, essa bacia hidrográfica do Atlântico Sudeste e a bacia do Paraná, somada as duas, são as regiões de maior desenvolvimento econômico do país. Por isso, possui uma grande quantidade de recursos hídricos, né, tem uma grande quantidade de indústrias e também é a região mais irrigada, né, com maior aproveitamento da água. Então, ela pega toda essa região aqui, ó. Então, a gente tem a maior parte do estado de São Paulo, tá? Essa região aqui de Minas Gerais, o estado de Goiás, uma maior parte também, uma grande parte do Mato Grosso do Sul e quase todo o território do Paraná. A bacia hidrográfica do Paraguai, ela ocupa 4,3% do território. Ela abrange o estado de Mato Grosso do Sul e também a maior parte do Pantanal, que é uma área mais úmida, tá? Tem uma densidade demográfica 3,5 menor do que a média nacional. Então, é essa região aqui, ó, tá? Toda essa região aqui pega a bacia do Paraguai, desculpa. Bacia hidrográfica do Uruguai. Então, é a bacia que ela ocupa 3% de todo o território brasileiro. Ela abrange os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Possui uma região que tem uma variedade de atividades agroindustriais desenvolvidas e também é uma região que ela gera um potencial hidrelétrico muito grande. O clima de lá é temperado, com chuvas que ela é bem distribuída em todo o ano, então lá chove o ano inteiro, né? A chuva é bem distribuída, porém ela chove mais de maio a setembro, tem uma grande concentração, tá? Então, essa é a bacia hidrográfica do Uruguai. Então, ela pega essa região aqui do Rio Grande do Sul e essa região aqui de Santa Catarina.
A bacia hidrográfica do Atlântico Sul, ela ocupa 2,2% de todo o território, abrange os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tem uma grande quantidade de população, também tem uma importância política, turística e um desenvolvimento econômico, e possui uma densidade demográfica 3 vezes maior, tá? Então, ela pega aqui, ó, essa parte aqui é do estado de São Paulo, Santa Catarina e essa parte aqui do Rio Grande do Sul. Bom, agora vamos para as atividades. Então, a partir do mapa, né, das regiões hidrográficas brasileiras, então aquele primeiro mapa que eu mostrei para vocês, deixa eu voltar aqui, ó. Esse daqui. Vamos lá ver o que o exercício está pedindo. Opa. O território mineiro está inserido em quais regiões hidrográficas? Destaque os principais usos de cada uma dessas regiões hidrográficas. Então, o estado de Minas Gerais, o estado todo não está composto em somente uma região hidrográfica. Ele está composto por mais regiões hidrográficas brasileiras. Então, vocês vão falar em quais são essas regiões hidrográficas que o território de Minas Gerais está, e vão falar o principal uso, né, a utilização dessas regiões. É para que uso? É para irrigação, é para geração de energia, tá? É para consumo humano, é isso que vocês vão falar. 2. Considerando o município em que você vive, identifique qual rio ou córrego que drena a região. Identifique qual a bacia hidrográfica que ele pertence. Então, é fácil. A bacia hidrográfica eu já falei qual é, né? Que Ibiraci está. Agora, qual rio ou qual córrego que vocês aí de Minas Gerais, que vocês captam a água, certo? É só dar uma pesquisadinha. 3. Então, tem um texto, né, falando da importância da água, certo? E da amazônica. Então, a partir da leitura desse texto e com base nos seus conhecimentos, ressalte a importância da floresta amazônica para a bacia amazônica. Quando eu estava falando dessa bacia, eu falei a importância dessa floresta. Então, depois voltem um pouquinho e também aí nesse texto fala qual a importância da floresta para a bacia. É isso que vocês vão falar. 4. Então, tem um texto, né, falando da usina de Itaipu. Em qual região hidrográfica está localizada a usina hidrelétrica de Itaipu? Então, vocês vão dar uma pesquisadinha, vão ver aonde essa usina está localizada e vão ver em qual região hidrográfica que essa usina está. Por que essa usina ela pode ser considerada uma binacional? Por que a usina de Itaipu pode ser considerada binacional? Binacional quer dizer que ela não é de um país só, ela é de 2 países, tá? Então, vocês vão dar uma pesquisadinha aí e vão resolver essa questão. 5. Então, tem uma imagem, né, que ela fala sobre a produção do copo descartável e um copinho, né, de plástico, se você tivesse. Então, analisando essa imagem, letra A, como você avalia a iniciativa apresentada na imagem? Então, como que você avalia essa imagem? É uma imagem que ela traz uma conscientização, né? O que ela quer dizer? B. Quais outras medidas podemos adotar no nosso cotidiano para utilizar a água de forma eficiente? Então, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para utilizar a água de forma eficiente, ou seja, para não gastar água? E C. Que estratégias você utilizaria para mobilizar seus familiares e amigos a consumirem menos água? Então, o que você faria para um familiar seu da sua casa economizar água? Certo? Bom, o prazo de entrega dessas atividades é até dia 19/7, tá? Então, qualquer dia, qualquer horário que vocês fizerem,
podem me enviar as atividades, porém, até dia 19, até domingo, tá? Pode ser qualquer horário no domingo. É só responder, pode ser no caderno ou na apostila, e terminando, só me mandar a foto. Obrigado, pessoal. Bons estudos. Estou aqui à disposição para qualquer dúvida.